Converso agora com a assistente social Mirela Regina Genaro. Ela que é assistente social do CREAS, do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, é coordenadora do CREAS também, vai conversar com a gente sobre violência ao idoso. Bom dia, Mirela, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Mirela, parece que houve um pequeno aumento, né, no ano passado, em relação a 2010, de casos de violência ao idoso, né? Como é que estão os números? Em 2010 nós tivemos 91 casos de violência e em 2011 foram 96. Então, na verdade, os números eles se mantêm, né? A gente não vê uma diferença muito grande. Os números têm se mantido durante os anos. 5 casos a mais. 5 casos a mais. Agora, vem aumentando nos últimos anos, parece que as pessoas perderam o medo de denunciar também, né? As pessoas estão mais abertas a fazerem esse tipo de denúncia. Sim, a gente percebeu que no município de Araçatuba, depois da implantação do CREAS, a gente tem feito um trabalho de divulgação, né? Porque, na verdade, o CREAS, dentro do serviço de idoso, de pessoa com deficiência, de morador de rua, que é um serviço próprio para atender esse público, nós recebemos denúncias. Então, a denúncia você pode fazer diretamente no CREAS. Então, depois da implantação do CREAS, a gente percebeu que houve sim um aumento das denúncias, porque, na verdade, foi criado um órgão de proteção, né? E ter onde denunciar e como agir nesses casos. Bem, e a denúncia pode ser feita anonimamente? Pode ser feita anonimamente. Você vai ligar no CREAS, que é o 3608-3393 ou 3621-6579. Então, vamos repetir o telefone, 3608-3393 ou 3621-6579. Qual o horário de atendimento? Nós atendemos das 8 às 5h30. Das 8 da manhã às 5h30 da tarde, de segunda a sexta. Isso. E a denúncia, como eu disse, pode ser feita de maneira anônima, né? Você vai ligar, vai ter uma pessoa que vai te atender, ela vai te passar para uma pessoa que vai receber a denúncia, né? E aí ela vai anotar, você não precisa se identificar. Também o Disque Direitos Humanos, que é o Disque 100, que serve para criança e serve para idoso também. Mirela, e o que caracteriza a violência contra o idoso? Nós temos percebido lá no CREAS que a maioria dos casos é negligência, né, maus tratos e abandono. Nós temos tido muito caso de abandono, de família que larga o idoso sozinho, de maus tratos, de humilhação, né, de deixar de dar alimentação, os cuidados com a higiene pessoal. Então, nós temos percebido muito isso lá no CREAS. E, bem, também há aqueles casos absurdos, né, de abuso financeiro contra o idoso, né? Certeza. Simplesmente pega o cartão do idoso, né, um idoso que recebe aposentadoria ou pensão, e o filho ou a pessoa que mora com a pessoa idosa acaba aí usufruindo, né, desses benefícios do idoso e nada para o idoso, né, Mirela? Isso, caracteriza dentro da parte de negligência, né? A gente também tem só o abuso financeiro, mas geralmente o abuso financeiro ele tá junto com as outras violências. Por quê? Como o idoso ele não fica com o dinheiro dele, muitas vezes ele não sabe nem sacar, ele não consegue ir ao banco. Então, a pessoa fica com o dinheiro e aí não supre a necessidade de alimentação, a necessidade de higiene, da própria limpeza da casa, de higiene pessoal. Médicos também. Cuidados médicos, né? Então, assim, a gente tem percebido muito isso, né? Porque daí o abuso financeiro tá relacionado às outras violências também. A falta de cuidado, o abandono, some com o cartão, né? E há casos, inclusive, né, de que a pessoa que cuida, entre aspas, do idoso faz empréstimos no nome do idoso para benefício próprio, evidentemente. A gente tem vários casos também dentro do abuso financeiro, essa parte de empréstimo, né, que ele faz, às vezes é curador, né, e faz o empréstimo, sobra às vezes R$100 por mês desse dinheiro e às vezes até esse restante fica com o familiar e ele não provém o mínimo de cuidado. E como é que vocês trabalham nesses casos, né? Que tipo de ação vocês promovem para tentar resolver esses problemas todos? Depois que a denúncia chega no CREAS, vai um assistente social e uma psicóloga fazer uma visita domiciliar. Então, nós abordamos geralmente o idoso, né? A primeira pessoa que a gente tenta entrar em contato é o idoso. Então, a gente conversa um pouquinho, né? Vai tentando tirar aquilo, porque como é filho, geralmente é filho, um parente muito próximo, uma pessoa muito querida desse idoso,
A denúncia, ela vem de fora, ela vem de um vizinho ou de um parente que às vezes fica indignado com isso. Então o idoso, ele não quer contar, ele não conta. Então para você tirar isso do idoso dá um pouquinho de trabalho. Então aí tem todo um trabalho que a gente vai conversando com esse idoso. E aí quando a gente consegue descobrir realmente toda essa situação, como que é isso, a gente chama a família. Né? Ó, você vai ter que fazer assim, 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 não pode ser mais dessa forma, como você já estava fazendo. E a gente faz várias propostas para essa família e a gente vai acompanhando. Se no decorrer desse processo a família se organizar e cuidar do idoso, né, o caso ele é desligado pelo CREAS. Mas se muitos casos, inclusive, a família, mesmo com a intervenção do CREAS, ela não consegue suprir essa necessidade ou ela continua violentando esse idoso, é encaminhado para o Ministério Público e aí as providências são outras, né? Certo, aí o Ministério Público ingressa com uma ação até retira esse idoso da convivência desses algozes, né? Que muitas vezes é o que precisa ser feito, né, Mirela? Com certeza. Vocês têm uma porcentagem de quantos casos precisam ser encaminhados ao Ministério Público? Olha, até que a gente tem tido um número pequeno, eu não vou saber te falar um número, mas assim, vamos colocar de 100 casos, 5, 6 vai para o Ministério Público. São poucos casos. São os casos mais extremos, né? Mais urgentes, que às vezes já chega no CREAS numa situação muito complicada de intervir. Às vezes o idoso está numa situação de risco muito grande, você já tem que pedir, ao invés de você pedir para tentar organizar essa família, você já tem que pedir o acolhimento desse idoso para que ele não venha a óbito. Nossa, que absurdo isso. Então, geralmente já vem o caso que vai para o Ministério Público já é caso extremo. Né? Que a gente não, mesmo que a gente intervir, talvez tenha um risco para o idoso ele aguardar esse tempo, né, de intervenção. Então a gente já manda para o Ministério Público para acolher, para, né, colocar em outro lugar. Bem, e o perfil do algoz? Como é que é essa pessoa que maltrata, ou que negligencia, ou que abusa do idoso? É o mesmo perfil de criança, mas assim, ao contrário, é o filho. A gente tem muitos casos de filho. É aquele ditado que um pai cuida de 10 filhos e 10 filhos não cuidam de um pai. É muito certo isso. É muito verdadeiro. Né? É muito verdadeiro. A gente, no CREAS, às vezes uma família inteira briga lá dentro. Né? Porque ninguém quer cuidar, ou porque um joga pro outro, um acha que o outro tá, né, não tá cuidando direito. Então, assim, a gente percebe que é muita família. Em caso de abuso financeiro, a gente percebe muito neto, violência física, muitos netos, né, netos adolescentes, assim, 18, 19 anos. Que muitas vezes foram criados pelos próprios avós. Então, a gente percebe que tem muito neto com violência física, abuso financeiro neto, sobrinho, que às vezes mora com esse tio mais velho, né? E o filho. Então, é mais ou menos esse perfil. A nora, né? Junto com o filho, a gente percebe muito isso. E o idoso é aquele mais vulnerável, né? Na verdade, ele não quer acreditar, né? Ele acaba ficando escondidinho no seu cantinho porque ele não tem coragem, ele tem vergonha também de denunciar o próprio filho. E esse amor que ele sente pelo filho, muitas vezes não deixa ele fazer isso, né? Então, alguém de fora que está percebendo isso que tem que denunciar. Porque se for depender do idoso, isso é muito difícil de acontecer. Bem, eu vou repetir aqui os telefones do CREAS, né, para que se alguém tiver algum caso próximo à sua residência, né, no bairro onde mora, ou que sabe de pessoas que estejam abusando aí de uma pessoa idosa, deve entrar em contato pelos telefones 3608-3393, 3608-3393 ou 3621-6579, 3621-6579, lembrando que não é preciso se identificar para fazer a denúncia, basta ligar, contar o que observou, o que viu, e o CREAS toma as demais providências. Mirela, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui, um ótimo dia, até a próxima. Obrigada a vocês.